Hebreus 11:1, Hebreus 11:6. Quero aproveitar também e dar as boas-vindas ao pessoal que está nos acompanhando pela internet, aqueles que vão no site, no YouTube, enfim, muito bom ter vocês aqui. Irmãos, o texto sagrado diz o seguinte, e esse texto vai mexer com você em algumas coisas. Só se você prestar atenção já vai mexer. Porque o conceito popular nosso de fé é mais ou menos o seguinte, a fé é uma arma que eu tenho para fazer Deus fazer as coisas que eu quero que Ele faça na minha vida. Tem muitas pessoas que têm fé na fé, que acreditam que quanto mais fé tiverem, mais essa força que eles têm na fé fará com que aquilo que eles esperam aconteça. Mas olha o que o texto diz. O que é a fé? Hebreus 11:1. Eu vou falar numa versão que eu tenho na minha cabeça, se tiver um pouquinho diferente da de vocês ali, vocês acompanham. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que é fé? Fé é eu não saber qual é o próximo passo, eu não ser capaz de enxergar o próximo passo, mas ter absoluta convicção que assim como eu dei esse passo em segurança até agora, porque Deus está comigo, o próximo passo será da mesma maneira. O que é fé? Fé é você ter a possibilidade de olhar para o que mais ninguém vê e dizer, será. E quando alguém te perguntar por que será, você não tem nenhuma explicação empírica, razoável para dizer, a não ser apenas o seguinte, eu creio que será assim. Fé é se entregar. Fé é andar onde você não sabe o que está te esperando. Fé é mais ou menos como se você chegasse aqui, nessa plataforma, e o próximo passo parece ser um buraco. E quando você dá o passo, a mão de Deus está lá debaixo dos seus pés para te ajudar. Fé é isto. Fé não é uma habilidade com esforço dedicado de fazer acontecer as coisas que você de outra maneira não conseguiria. Isso não é fé, isso é até paganismo. É você imaginar que por um exercício mental dedicado, um exercício mental qualificado, você invoca então forças espirituais que vão trabalhar para que aquilo que você quer aconteça. Embora falar isso para você pode ser tremendamente agressivo, essa é a realidade do ensinamento bíblico. Quem tem esse tipo de fé, não tem fé necessariamente em Deus. Ele tem uma fé icônica, ele tem uma fé em algo, ele tem uma fé de que se ele manipular suficientemente, com força, um sentimento que nós chamamos de fé, como que num passe de mágica as coisas acontecerão. Eu contei um exemplo aqui no primeiro culto, e vou ler o segundo texto para vocês, espera aí. Me pediram, algum tempo atrás, bastante tempo atrás, para visitar um senhor de 92 anos de idade, que estava com câncer, segundo os médicos, terminal. Ele tinha câncer em 4 órgãos, já de uma forma bem complicada, e eu fui lá fazer a visita para esse senhor. Quando eu cheguei, uma das filhas desse homem, não é a que havia me convidado, uma outra, veio ao meu encontro e falou assim para mim, pastor, eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, pois não. Ela falou, você vai entrar para ver meu pai? Vou. Você ora para Deus levantar o meu pai, pastor? Naquela hora eu sabia, porque conhecendo o ser humano e as expectativas que nós temos, quem quer perder um ente querido? Ninguém. Quem quer dizer adeus ou foi embora para alguém que é querido? Não é parte da natureza humana, nós não fomos criados para essa separação. É por isso que o pecado é tão agressivo, porque Deus nos criou para a eternidade. Essa ruptura com a eternidade, com Deus, foi promovida pelo pecado, isso não é natural a nós, ninguém quer. Mas eu disse assim para ela, com muito jeito, né? Eu vou falar para vocês aqui de uma forma mais... Mas eu falei com muito jeito, falei, olha, eu não vou orar para Deus levantá-lo. Porque na minha memória aqui, na minha cabeça, eu já tinha uma certa percepção de que aquilo era o final da vida daquele homem. Que estava com 92 anos de idade, que tinha vivido uma vida longeva, alegre, feliz, criou filhos e filhas, teve uma família bonita,
e que agora estava prestes a ir para casa, acometido, claro, por uma enfermidade. Eu disse para ela, eu vou orar para que Deus faça na vida do seu pai a vontade dele. Eu vi nos olhos dela que ela não ficou muito satisfeita. Por que ela queria? O que ela acha que é fé? É a gente chegar lá e dizer para um homem de 92 anos de idade, com um câncer espalhado pelo corpo, tolhendo as principais funções do seu corpo, e dizer para ele, eu tenho fé, em nome de Jesus, levanta e anda. E eu orei com aquele homem, conversei com ele, foi uma conversa tão gostosa, eu pedi para eles saírem, ficou só eu e ele, conversamos, e eu disse para ele, eu vou orar, para que Deus possa fazer na vida do Senhor a vontade dele. Peguei na mão dele, a mão já estava flácida, cheia de ruga, tivemos um tempo de oração, e ele depois com os olhos cheios de lágrimas, ele falou para mim, pastor, eu sei que está na hora de eu ir. Sabe por que é difícil a gente tentar mostrar para vocês fé como a Bíblia explica? Porque todos nós temos carências, todos nós temos lacunas, todos nós temos buraco no coração, todos nós temos desejo, temos ansiedade. E a maioria dessas coisas estão fora do nosso alcance. Do nosso alcance eu quero dizer, da minha mão, da minha inteligência, dos meus pés, do meu dinheiro, está para além de mim. O que é que nós temos então? Nós temos algo que é chamado fé, que eu lanço mão e por ela eu determino para acontecer as coisas que ainda não são, mas não são as que ainda não são porque Deus não quer daquela maneira. Eu determino as coisas que ainda não são para que elas sejam da minha maneira. E isso foi nos ensinado que é fé. Agora veja o segundo texto nosso. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que dele se aproxima, é necessário que ele creia que Deus existe e que ele é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. Não é isso que diz o texto? Ora, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que é fé? Deixa eu tentar explicar para você. E nós temos uma linguagem entre nós, quando alguém diz assim, eu vou viver pela fé. Geralmente a pessoa está querendo dizer de dinheiro. Eu não vou ter. Geralmente é missionário, pastor que fala isso, vou viver pela fé. Ou seja, se não vier nada, eu vou passar uma magrela aqui. Mas o que é viver pela fé? Tirando aí desse linguajar nosso. Viver pela fé é você se entregar. É você ser levado, não é você ir, é você ser levado. É você ser guiado. É você ser conduzido. O que é viver pela fé? É entregar-se sem reservas, é se lançar completa e absolutamente, é você dizer, não tem nada, eu me entrego totalmente a alguém, no sentido que eu vou mostrar aqui agora para vocês da fé, é abrir mão, isso é viver pela fé, é fragilizar-se, é se tornar vulnerável. E para explicar isso para vocês, eu pensei numa figura, algo que eu acho que pudesse ajudar vocês a pensarem nisso. Viver pela fé é mais ou menos como se você colocasse uma venda nos seus olhos e pedisse a alguém para te conduzir. Você põe no ombro, a mão no ombro da pessoa ou segura na mão. Não sei se você já experimentou fazer isso, a gente faz isso muito como quebra-gelo em grupos e na igreja, e você escolhe a pessoa mais confiável sua, talvez seu marido, talvez sua mulher. E eu até disse aqui no primeiro encontro, você tem que ter cuidado para quando você pedir o marido ou a mulher, porque se for numa época que a coisa não está bem, ele pode falar, não, pode vir comigo que eu te levo, querido, tranquilo, confia. Fecha os olhos e se entregue. E aí você entrega para o próximo nível de vida, né? Mas, então, é assim, aí a pessoa pega, venda nos olhos e vai andar. Eu não sei se você já fez, experimente depois, mas você não anda naturalmente, parece que você trava as pernas. Parece que cada passo tem um peso de 1 tonelada. Parece que você quer ajudar a pessoa e você não sabe. A pessoa diz, pode andar, mas você vai medindo os passos, porque se a queda acontecer, ela vai ser menos dolorosa. Isso é uma dificuldade que nós temos, porque a fé desconstrói 2 princípios que nós temos, muito fortes na nossa vida. Para vivermos em fé,
é necessário que a gente desconstrua esses dois princípios que eu vou ensinar. Quais são eles? O primeiro é a garantia. Todos nós queremos ter garantia. Eu vou casar. Um dia uma pessoa, e eu faço muito, converso muito com pessoas que estão pensando em casar, e eu já ouvi diversas vezes isso assim: pastor, que garantia eu tenho que esse negócio vai dar certo? Sabe o que eu respondo? Zero. Zero garantia, querido. Por isso que os caras ricos têm um negócio chamado prenup. Que vai, que tem alguém querendo apenas levar um pouco da minha conta bancária, faz um prenup. Significa, ó, querido, o que nós conseguimos daqui para frente, e olha lá, a gente reparte. De trás, ninguém toca. Tem garantia? Não tem. A pessoa fala que te ama hoje, daqui uns dias não ama mais, aí você vira e fala, mas você não me amava? Mudei de ideia. Mudei de ideia. O que te fez mudar de ideia? Essas gordurinhas a mais que você acumulou aí, essas rugas que apareceram, eu não contava com elas. Olha, moço, mas aparece. Em ambos. É que agora você já não é mais como é que era antigamente. Você também daqui uns dias não será. É zero garantia, queridos. Quem gosta de aplicar o seu dinheiro, a primeira coisa que você pergunta, tem garantia? Você compra um carro novo, o que você pergunta? Ô, velho, quanto mais velho, mais garantia? Tem garantia? Porque o novo vai estragar quase nada. Tem garantia? Nós precisamos de garantia para poder saber que o nosso coração tem paz. A fé não nos dá essa garantia. Olha que coisa doida. Você crê num Deus que você não vê. Você não toca com as suas mãos. Você não cheira. Você não sabe, ninguém cheira que tem Deus. Que toque, que forma que tem Deus. Por mais que a gente queira. Por que você crê nisso então? Que garantia você tem que Deus existe? A única garantia que nós temos, queridos, que Deus existe, é porque há algo no nosso coração, porque não adianta, e eu já passei essa época, quando eu estava no seminário, quando eu estudava, quando eu fui para a faculdade aqui fazer meu doutorado, eu pensava, eu vou convencer o mundo inteiro, por provas que Deus existe. Eu vou mostrar para eles todos os gênios da ciência, todos os gênios da tecnologia, todas as mentes brilhantes da literatura, que se converteram a Deus. Eu vou ter argumento suficiente para o primeiro cara que falar, por que você me prova que Deus existe? Eu esfregar isso na cara deles. Nada disso é suficiente. Porque tem uma hora que você bate num muro, que a pessoa diz, cadê esse Deus seu? E a única resposta que você tem que ter é o seguinte, esse Deus meu existe, e eu sei que ele existe, porque a fé me leva a crer nisso. E se alguém disser para você, tudo que você tem é a fé, deveria ser suficiente mesmo. Esse negócio da gente tentar entrar numa briga de provar que Deus existe, e eu no programa Pare e Pense recebo pergunta, desde porque se Deus fez uma pedra tão pesada que ele não consiga carregar, já me perguntaram? Porque se eu falar que fez, então ele não é onipotente, se eu falar que ele não fez, então ele também não é onipotente. Olha para você ver como é que o povo é maligno. Deus fez uma pedra tão grande que ele não deu conta de carregar, a pergunta me fizeram. E na hora eu sabia, porque se eu respondo sim, ele fala, então o seu Deus não é todo poderoso como você fala. Porque ele fez uma pedra que ele não dá conta de carregar. Se eu disser que não, ele vai me dizer a mesma coisa. Ele não é tão poderoso quanto você diz, porque ele não é capaz de fazer uma pedra tão grande o suficiente que nem a força dele possa movê-la. Você quer saber o que você diz para uma pessoa dessa? Get a life! Get a life! Por que você crê que Deus existe? Porque eu creio. Mas o que você me manda? Mas não, eu creio. E se você quiser, tem que ser da mesma maneira. É por isso, irmãos, que as igrejas hoje estão perdendo o aspecto da fé. E querendo, às vezes, que a gente possa trabalhar ideias que sejam fortes o suficientes para convencer você de que Deus existe. Se não for um chamado de Deus no seu coração, você jamais verá a face dele. E se não for aquela coisa que ao ouvir o chamado, você responde e dizendo, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus vive. E para qualquer pessoa, em contrário a qualquer proposta, seja científica, filosófica, o que for, eu sei que meu Deus existe e que Ele é vivo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não veem. Então a primeira coisa que a fé tira de nós é a garantia. Segundo, controle. Controle.
Todos nós gostamos de ter controle sobre a nossa vida, né? Todos nós gostamos de ter controle sobre os filhos. A mulher gosta de ter controle sobre o marido. O marido quer ter controle sobre alguém, que nós não sabemos quem ainda. E nós vamos todo mundo tentando controlar alguém, ter controle sobre a vida. Não, eu quero as rédeas da minha vida nas minhas mãos. E é por isso que a música, não me falha a memória, de Chico Buarque de Holanda, diz assim: o futuro é uma astronave que nós tentamos pilotar. Ele não tem tempo nem tem hora de chegar, e quando vem, nos convida a rir ou chorar. Nós queremos ter o controle. A fé tira o controle das nossas mãos. E talvez é por isso que você não exercita a sua fé. Porque você quer estar no controle absoluto da sua vida. E eu vou te dar uma má notícia. Nem querendo e se enganando, você tem. Porque a Bíblia diz: ninguém pode acrescentar sequer uma medida pequena na história da sua vida. Ninguém consegue acrescentar nada no ciclo da sua história. Nós somos totalmente impotentes no que diz respeito a controlar a nossa vida. Quem que controla o flu que te derrubou a semana passada? Mulheres, quem controla a sua TPM? Nem Deus controla. Homem, quem controla essa queda de cabelo seu? Pode tomar os remédios, tira o cabelo daqui, bota para colar, emenda, prega. Hoje tem uns negócios que você prega, né? Mas você sabe que você não está controlando, gente. Sabe que você não está controlando? Está lá, se tirar aquele negócio, fica pior ainda. Controle. Quem é que tem medo de voar? Levanta a mão. Pode levantar. Eu tenho. Quer dizer, eu tinha. Agora eu estou levantando minha mão para você. E não. Tem preocupação agora, diferente. Não, mas vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu já tive tanto que um dia eu fui num psiquiatra. Marquei uma consulta e fui no cara. Cheguei lá e falei: doutor, não está certo o meu... Eu sei que eu tenho medo de altura. Então daí eu entendo. Mas eu fui lá para conversar com ele. Falei assim: escuta, eu sei que eu tenho medo de altura. Fui traumatizado com a altura, então eu tenho medo de altura. Eu não posso chegar num lugar muito alto. Eu fico tonto, algumas reações psicossomáticas, enfim. Aí ele falou assim: mas eu não estou vendo o chão. Não estou vendo, o negócio fechou as portas, subiu. Estou lá no meio do avião, não tem janela me olhando, não estou vendo o chão, porque eu estou com medo. E aí nós fomos conversando, lá para as tantas, ele falou assim para mim: você não precisa que eu te fale nada. Aliás, se você quiser tomar um remedinho quando você for voar, aí meu medo é o seguinte: eu tomo um remédio para dormir, dá um problema no avião, eu estou dormindo. Entenderam como é que é? Como é que eu reajo aqui? O negócio. Eu tomo um remedinho, você dorme, levanta aqui, acorda com lá e tal. Eu falei: não, senhor, obrigado. Eu não sei se eu vou querer esse remédio, não, mas... Ele falou assim: você sabe o que você tem. Você não precisava nem ter vindo conversar comigo. Sabe o que é seu problema? Você perde o controle quando você entra no avião. E é exatamente, queridos. Você entrou naquele negócio. Você está à mercê do piloto. Já parou para pensar nisso? Vai que o cara brigou com a mulher aquele dia? Diz que quer saber, essa vida minha não vale nada. Moço, não é só a sua. Tem 237 ali que acha que vale. Mas está na mão do cara, é ou não é? Controle, irmãos. É entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Sua vida não está nas mãos do piloto do avião, do motorista do carro, do comandante do navio, do engenheiro que construiu, desenhou esse prédio e a sua estrutura. A sua vida está nas mãos de Deus. A fé tira isso, tira o controle. Mas não tira o controle só para você voar, porque tem gente que quer resolver o problema de voar. Não, a fé resolve o problema do controle que eu quero ter em todas as áreas da minha vida. Seja dos meus filhos, da minha esposa, da igreja que eu sou pastor, da vida das pessoas, o que for. E é por isso que a maioria de nós, então, diria: eu não tenho fé. Porque eu quero ter o controle da minha vida. Eu não quero abrir mão, eu não quero deixar nada, eu quero ter o controle sobre a minha vida. Segundo, a finalidade da fé não é nos tornar super-homens ou super-mulheres. Como parece que a gente até ensina nas igrejas. Parece que nas igrejas nós temos um fenômetro, não é um fenômeno, um fenômetro, um marcador de fé. Onde a gente gravita para as pessoas que têm mais fé do que a gente, porque eles são mais espirituais, porque eles parecem estar mais próximos de Deus. Você chega na igreja, você identifica as mulheres que parecem ser as mulheres de mais fé, os homens de mais fé.
E aí se pedem para orar então, o irmão que está trabalhando na recepção, ou a irmã, às vezes ajudando pessoas a se assentarem, encontrando lugar, aí pediu para orar, vem um deles orar com vocês, e fala assim, não, eles não, isso é da recepção. Isso é da recepção. Tem que mandar o outro da fé. É ou não é, irmãos? É, ué. Nós somos gente assim, e crente é um tipo diferente de gente. A gente elege esses negócios. Agora, veja o texto. Estou para o segundo texto agora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que dele se aproxima é necessário que creia que ele existe. Qual é a primeira finalidade da fé? É me levar a crer em Deus. A fé não existe para me fazer ser popular entre vocês, a fé não existe para me fazer ter mais poder, a fé não existe para fazer nenhum de vocês serem vistos numa escada de superioridade espiritual por ninguém. A fé existe em primeiro lugar para tirar a escama dos meus olhos e me fazer enxergar o autor e o consumador da minha história, da minha vida. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima, é necessário crer que Ele exista. A fé destrói o agnosticismo. A fé joga por terra as pessoas que se dizem ser ateus. O ateísmo vira pó diante da fé, porque pela fé eu digo, eu creio. E somente isso me basta. Sabe quando você diz assim, eu ouvi a voz de Deus? E alguém te pergunta, mas você ouviu assim, aqui? Não, não ouvi aqui, mas onde você ouviu? Não, não sei onde eu ouvi, eu só sei que eu ouvi. Já viram isso? Você tem uma impressão auditiva, você acha que você ouviu a voz de Deus, mas se tivesse um aparelho nos seus ouvidos, medindo os decibéis, não teria, a marcação seria 0, seria um flat line. Não, você não ouviu aqui. Você ouviu num ouvido que não é esse, mas você tem absoluta certeza que você ouviu. Já aconteceu isso com você? Isso é a fé, queridos. A grande maioria de vocês não sabe, disso que eu vou contar agora, como que nós chegamos nessa igreja. Nós estávamos numa igrejinha pequenininha lá do outro lado da cidade. Era um espaço bem menor e Deus deu graça, a nossa igreja cresceu e nós arrumamos problemas com os vizinhos, porque o nosso povo é muito delicado, ele só estaciona em lugar que pode. Ninguém grita, ninguém desce do carro gritando, Jaquim, beleza? Cruzeirão, hein? 2-0 aí, hein? Na porta do outro, 10 horas da noite, nosso culto era à noite. Acabava, o povo ficava batendo papo, saía da igreja como se estivesse dentro de um estádio de futebol. E ninguém, brasileiro não faz isso, vocês sabem. Principalmente crente, que é outro tipo diferente de gente. Aí do corpo de bombeiro, à polícia, aos vizinhos, nós nos tornamos persona não grata no ambiente lá. E o dono do prédio chegava para mim e falava, Manuel, tem que sair. Nós já pedimos vocês. Falei, eu sei que tem que sair, mas para onde que eu vou com esse povo? Não tinha lugar para ir. Aí ele disse assim para mim, então vamos marcar um deadline aqui, nós dois. Falei, vamos. Ele falou, 2 semanas? Falei, não, estou pensando mais em 2 meses, 2 anos mais ou menos de deadline. Negócio de deadline de 2 semanas, isso é coisa muito agressiva. Mas dito e feito, ele falou, não, eu preciso que vocês saiam daqui. E ele tinha nos ajudado muito no início, um pastor muito bacana, que abriu as portas para nós quando nós não tínhamos lugar para ir. Irmãos, eu dirigia essa cidade de Framingham remorando. Senhor, me mostra um lugar, para onde que eu vou com aquele povo? Essa igreja não é minha, o Senhor incentivou esse negócio a nascer, o Senhor trouxe gente, porque ninguém traz gente para a igreja se não for Deus, o Senhor trouxe. E agora, para onde que eu vou com esse povo? E a semana, e os dias passando, e aquela angústia no meu coração, olha o controle e olha a garantia. Aí um dia eu estava dirigindo aqui nessa rua aqui, queridos, ó, vinha subindo a Union Avenue aqui, eu ouvi uma voz que falou para mim, para e entra nessa igreja. Essa aqui, esse prédio aqui. Ó. Era dia de Martin Luther King. Eu ia fazer uma visita, aproveitando o feriado, ia visitar uma pessoa. Estava passando aqui. E eu já disse para vocês que eu gosto de conversar comigo. E agora, estudando um pouco mais ainda de psicologia, eu vi que é saudável. Então agora eu estou batendo papo mesmo, eu estou gravando, eu e eu conversando. Está virando um diálogo assim, espetacular. Pai, vai, e retruca, e dana um com o outro. Mas ó, eu estou numa amizade comigo mesmo, maravilhosa. De vez em quando a gente briga. E os outros acham que é tudo peru, né? Então eu estava no carro, ouvi essa voz, eu fui e falei para mim mesmo, falei, mas você vai parar nessa igreja para quê? Aí alguém fala assim, era a voz do diabo. Não era, era a minha, eu não sou o capeta, não, quer dizer, eu creio em Deus, era eu conversando comigo. Eu vou entrar parar nessa igreja para quê? Para e entra aqui nessa igreja. Depois de relutar muito comigo mesmo, eu mesmo venci a luta de mim mesmo, dei a volta, parei o carro aqui, tinha um senhor, mais ou menos seus 70 e poucos anos de idade, Mr. Brown,
varrendo aqui uns negócios aqui, depois se tornou um amigo nosso aqui da igreja. Eu parei, cheguei para ele e falei assim, escuta, o senhor é aqui dessa igreja? Ele falou, sou. Falei para ele, falei assim, tem alguém aí que eu possa conversar? Não, hoje é feriado, tem ninguém. Por quê? Falei, porque nós estamos procurando um lugar para alugar, eu sou pastor de uma igreja étnica brasileira, e eu tenho um grupo que se reúne ali, nós temos que sair do lugar que nós estamos, e nós não temos para onde ir. Ele foi e me disse assim, quem te contou? Aí foi outra conversa meio doida. Falei, contou o quê? Que o cara me pergunta o que me contaram, não sei o que me contaram. Contou o quê? Ele foi e falou, não, é porque é o seguinte, nós tivemos uma assembleia, 36 pessoas aqui na igreja. A mais nova devia ter 104 anos de idade, mais ou menos, depois eu fui conhecer eles. Ô irmão, se juntasse aqui, nós chegávamos para lá de Matusalém, muitos anos atrás, lá atrás. Eu acho que a gente chegava no Big Bang, se é que existiu. Foi e falou assim, nós entendemos que esse prédio é grande, nós somos 36 pessoas aqui, não temos condição financeira de manter o prédio, embora o prédio está pago, mas nós precisamos manter o prédio. E nós decidimos ontem buscar um inquilino. Eu fui a pessoa designada para buscar o inquilino e eu não falei com ninguém. Como é que o senhor sabe? Falei, não sei como é que eu sei, só sei que eu sei. Parei aqui, nós estamos conversando esse negócio, moço. Dá para skip o step 1 and go for the 2 logo? Vamos. Irmãos, voz de Deus. Quem perdeu o controle, se você quiser ouvir a voz de Deus e você entender, porque é necessário que creia que Ele existe. Podia ser alucinação minha? Podia, tem psicólogos aqui que sabem que a gente tem alucinações mesmo. Eu já estava tão angustiado com aquele negócio que eu podia gerar uma imagem no meu cérebro e fazer de conta que ela era real, enquanto ela era pura imaginação minha. É verdade, é verdade. Mas eu prefiro crer que aquela imagem não foi nenhuma alucinação, não foi nenhuma histeria, foi a voz de Deus me conduzindo para que hoje nós tivéssemos esse lugar. Porque um mês depois nós estávamos aqui como inquilinos, puxamos o tapete deles, compramos o prédio deles, somos donos do prédio, louvado seja Deus. Não puxamos tapete de ninguém, quer dizer, eles, aliás, com muito amor, nos ajudaram a comprar o prédio deles. Fé é para me levar para Deus, para crer que Ele existe. E crendo que Ele existe, paute a minha vida por essa verdade. Porque o contrário é loucura. Você diz que Ele existe, mas você mantém o controle nas suas mãos. Você diz que Ele existe, mas você quer garantia de tudo. Você diz que Ele existe, mas você não quer andar como quem está com os olhos vendados. Isso não é realidade de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que eu não vejo. Eu não vejo o meu Deus, mas eu sei que a minha vida está nas mãos dEle. Eu sei que um dia o meu Redentor se levantará. Eu sei que um dia eu estarei com Ele na eternidade. E eu sei que enquanto estiver nessa vida, eu vou viver com a minha vida nas mãos dEle. Pronto. Segundo argumento dentro do versículo 6, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Aí, como nós somos cheios de pecado, nós transformamos isso em meritocracia. Ou seja, eu vou me aproximar de Deus e Deus, em contrapartida, vai resolver todos os meus problemas. Isso é que é fé. Fé é o seguinte, Senhor, eu vou para o Senhor, vira uma coisa até chula, de barganha. Não sei se você tem esse tipo de fé, mas se tiver, você vai desconstruir ela hoje de manhã, em nome de Jesus. Senhor, eu estou indo para o Senhor, eu creio que o Senhor existe, primeiro. Segundo, agora só recompensa o anelzinho aqui, Senhor. Com o quê? Melhora a Ana, melhora ali, melhora acolá. Não, eu estou citando meu exemplo aqui, não tem nada de errado com a Ana, não. Meu exemplo. Você quer que eu fale que aí melhora a Maria? Melhora. Eu estou citando meu exemplo. Tá bom, vou citar outro. Senhor, sou eu. Agora só me recompensa. Como? Melhora eu, melhora o outro, melhora todo mundo, Senhor. Me dá aquilo, a minha casa, meu sonho, meu emprego, meu projeto. Não é assim? E aí a gente pensa assim, quanto mais eu chegar lá com autoridade diante de Deus, mais ele vai... É como se você chegasse assim, imponente, e Deus falasse, opa, tem que baixar o facho. Nossa, você chegou assim, poderoso. Senhor, estou aqui, fé, pá, faz. Meritocracia, queridos. Sabe o que é o recompensador que o texto ensina? É que essa fé que me leva a crer na existência de Deus pela pura inspiração do Espírito, pela pregação da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu ouvi, o Espírito falou ao meu coração, eu pela fé creio que Deus existe, pauto a minha vida como se Ele realmente existisse, parênteses, porque muitos de nós dizem que crê,
e formata a vida da nossa maneira. Isso é falso. Se eu creio que Ele existe, eu vou formatar a minha vida de acordo com a vontade dEle. Mas aí eu chego para Deus e eu quero que Ele me recompense. Sabe qual é a recompensa? É que Deus diz para mim, Manuel, eu serei o seu Deus e você será o meu filho. Sabe qual que é a recompensa? É que Ele diz para mim, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Sabe qual é a recompensa? É que eu sou acrescido ao número dos seus filhos, e agora eu passo a viver uma vida, e a vida que agora eu vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim e por cada um de vocês, queridos. Essa é a recompensa. Recompensa não é bens, recompensa não é isenção de problema da vida, recompensa não é a total e absoluta falta de qualquer enfermidade, de qualquer desconforto, não. Essa fé que te levou a crer, que crer em Deus vai fazer isso em você, ela é pagã. A fé verdadeira é, creio em Deus, vivo segundo Deus existe na minha vida, e a minha vida está nas mãos dEle, portanto, Ele faz da minha vida o que Ele quiser. Você está entendendo o que é fé? Amém? Eu já vou encerrar. E você pode dizer assim, com esse último conceito aqui eu encerro. Mas quando eu olho para mim, pastor, eu vejo que a minha fé é muito pequena. Eu acho que eu não tenho fé quase nenhuma. E você não está sozinho nesse pensamento, não. Antes de você, antes de mim, os próprios discípulos de Cristo tiveram isso. Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor Jesus, acrescenta-nos a fé, ou seja, aumenta a nossa fé, faz ela maior. Jesus disse, se tivesseis fé como um grão de mostarda, vocês diriam a essa amoreira, que é uma árvore muito arraizada, muito forte, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que os discípulos queriam dizer com isso? Senhor, aumenta a nossa fé. O que eles queriam dizer? Mais ou menos assim, Senhor, a fé que eu acumulei ao longo dos anos, desde a minha infância, não é suficiente. Agora, você precisa se perguntar, não é suficiente para quê? Por que eles disseram, Senhor, aumenta-nos a fé? Porque Jesus estava falando de conceitos que só é possível viver pela fé. Então, eles olhando para si mesmos, vendo a incoerência das suas vidas, a falibilidade da sua fé, o limite da sua fé, eles pedem, aumenta a minha fé, eu quero chegar lá nesse nível. E Jesus explica para eles que esse nível é tão pequeno, mas ao mesmo tempo parece tão distante, que ele diz que se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente muito pequenininha, vocês diriam para essa árvore, arranca-te daqui e planta-te acolá. Vocês fariam o exercício da fé de vocês, não só arrancar coisas, como construir coisas. Então eu quero te dizer o seguinte, você e eu, a contrário do que você pensa, e eu estou partindo do pressuposto que eu estou falando para pessoas que já deram o primeiro passo dessa fé, que é crer em Deus. Se você não deu, esse é o primeiro. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estou pregando o evangelho para você hoje. Se você não crê na existência de Deus, essa fé que agora é gerada no seu coração pela palavra, não das minhas palavras, mas o Espírito de Deus que trabalha nas palavras no seu ouvido, pode promover em você a capacidade de dizer, Senhor, eu creio em Ti. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Essa fé, nenhum de nós aqui precisa de mais fé. O que nós precisamos é de uma fé melhor. Me entenderam? Ninguém aqui precisa de mais fé. O que nós precisamos é de uma fé de melhor qualidade. Você não precisa de mais fé para amar a sua esposa ou seu marido da forma que merece. Não. Você precisa da fé que você tem, de qualidade melhor, para amar, para se entregar, para servir e para se ver como um instrumento de Deus na vida da pessoa que Deus colocou ao seu lado. Você não precisa de mais fé. Você precisa dessa fé aí melhor. Você não precisa de mais fé para pastorear os seus filhos. Não.
Você precisa dessa fé que você tem, de melhor qualidade, para entender que os seus filhos são tesouros que Deus colocou na sua mão, e que é você que tem que ensinar esses meninos o caminho da vida e o caminho da morte, que é você que tem que interferir na vida deles. Você não precisa de mais fé para orar por alguém que está doente. Não, o que você precisa é de uma fé melhor, para entender que não há poder nenhum nas suas mãos. O poder está naquele que você diz que crê e que habita em você, e que, portanto, esta fé, na medida que você tem, pode ser explorada no seu potencial máximo e você estender as mãos e, em nome de Jesus, orar por alguém enfermo. Você não precisa de mais fé, você precisa de uma fé melhorada. Você não precisa de mais fé para servir. Eu queria ter mais fé para eu ter compaixão das pessoas e para servir. Não, você precisa da sua fé melhorada. E entender que Deus te criou para você ser um instrumento da graça dele no meio das pessoas. Você precisa dessa fé sua melhorada para entender que Deus não te criou para você viver uma vida quase que adúltera no sentido da quebra de princípios e valores. Não estou falando de sexualidade somente, de princípios e valores, e se ver como um espectador da vida. Você não precisa de mais fé, você precisa dessa fé melhorada para entender que Deus não te chamou para ser coadjuvante, Ele te chamou para ser o ator principal de uma história maravilhosa. Você está entendendo, querido? Você não precisa de mais fé, você precisa da sua fé de forma melhor. E eu quero ler para vocês o que um escritor que eu gosto muito de ler, ele escreveu sobre isso, que eu achei muito interessante. Ele falou assim: o que nós cristãos modernos precisamos não é aumentar nossa fé nas doutrinas que fomos acumulando ao longo dos séculos. O decisivo é reavivar em nós uma fé viva e forte em Jesus. Ou seja, eu não preciso de nada mais, me ouçam que eu vou encerrar. Eu não preciso de nenhum, se é que dava para medir, uma gota a mais de fé. Não. Se o que eu tenho é genuíno e me levou a crer em Deus, a fé que eu tenho é suficientemente capaz de me fazer agir na plenitude daquilo que Deus quer que eu faça, porque não depende de mim, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu preciso reavivar essa fé e dar a ela uma musculatura espiritual para agir desse jeito. Irmãos, o problema não é fé, mais ou menos. Sinceramente, o problema não é se você tem muita ou pouca. O problema é que a fé que você diz que tem, e eu não estou colocando vara de medida nela, ela não te leva a viver como se Deus realmente fosse o dono da sua vida. That's it. A partir do momento que essa fezinha sua aí, que você está falando, te levar a viver da maneira que a fé descreve, a minha vida se torna instrumento nas mãos de Deus, você não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer na sua história e através da sua história. Mas ele continua, e ele diz o seguinte: Senhor, aumenta-nos a fé. E eu vou trazer isso para a primeira pessoa, e você faça o mesmo ao me ouvir. Ensina-me que a fé não é crer em algo, é crer em alguém, é crer em Ti, o Filho encarnado de Deus. Abra-me, Senhor, para o Teu Espírito, permita-me ser alcançado pelas Tuas palavras, permita-me aprender a viver o Teu estilo de vida e seguir a Cristo de perto, seguir os passos dele de perto, porque só o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Essa parte final está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Isso é fé. Você não precisa de mais fé para entrar num culto e não se comportar de forma tão fria. O que você precisa é dessa fé sua melhorada e você entender que nós nos reunimos aqui como filhos de Deus diante do Pai, para adorar o nome dEle, que Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Você não precisa de mais fé para a hora que nós formos orar, você curvar a sua cabeça e orar com devoção e com paixão. Você não precisa de mais fé. O que você precisa é dessa fé sua aí melhorada e entender que Deus ama ouvir a oração dos seus filhos.
e que nós temos tanto para interceder, tanto para orar, que calar a nossa boca é um pecado, queridos. Você não precisa de mais fé para contribuir. O que você precisa é que com essa fé sua, entender que tudo que Deus colocou nas nossas mãos, Ele espera que seja usado para a honra e para a glória dEle e para o bem das pessoas. Você não precisa de mais fé. O que você precisa é dessa fé sua aí, ó, renovada. Renovada. E eu queria encerrar o nosso encontro e desafiar alguns aqui que queiram, quem sabe 1, quem sabe 200, queiram renovar sua fé. Irmãos, nós precisamos disso. Nós não venceremos esse mundo cheio de malignidade pelo poder de persuasão das nossas palavras. Nós não venceremos pelo intelecto, pelo dinheiro, pelas posses, por nada. A nossa arma é poderosa em Deus para destruir sofismas, pensamentos que se levantam contra a vontade de Deus, destruir principados, potestades, e isso é pela fé. Que arma eu tenho? Que arma você tem? Que eu seguro, que eu pego. Nossa arma é a fé que nós temos em Deus. Sabemos que Ele é o Senhor, o Criador de todo o universo, o dono da nossa vida. Eu queria convidar você que quer reavivar a sua fé, viver dessa maneira. Você não precisa de mais fé, você precisa dessa fé aí, ó, com mais musculatura espiritual. Para você se levantar com essa fé e dizer, em nome de Jesus, eu vou romper isso aqui, eu posso, ou eu vou construir aquilo lá. Por isso que Jesus disse, se for do tamanho de um grão de mostarda, se arranca. Uma árvore que tem raízes profundas, se arranca esse vício que te domina, se arranca essa coisa que está corrompendo você e a sua família, e você planta acolá, você faz algo novo, bonito. É com essa fé aí. Você vai conseguir perdoar, você vai conseguir retratar. Então, se você quiser, você fica de pé para nós orarmos juntos? Só aqueles que quiserem. E nós vamos orar, você vai pôr a mão no seu coração. No primeiro culto eu convidei aqui à frente, não vou fazer isso porque são tantos, vai ficar difícil para você. Mas levanta, põe a mão no seu coração. Quer pedir a Carol para vir para cá? Nós cantamos uma música tão linda sobre fé. Põe a mão no seu coração, querido. Vamos orar juntos. Você precisa de fé, não mais, mas melhor. Até mesmo para entender que a magia desse momento não é nada sobrenatural. São filhos que ficam de pé diante do Pai e dizem, Senhor, eu preciso de algo novo no meu coração. Algumas pessoas me dizem, eu queria que você fosse ministrando já a você. Algumas pessoas me dizem, pastor, por que eu tenho que ficar de pé? Eu estou sentado e estou pensando a mesma coisa. Não, você não tem. É um passo de fé. Só isso. É um passo de fé. Jesus, enche meu coração. Senhor, enche a minha vida. Senhor, eu preciso de uma fé, não maior, mas eu preciso de uma fé melhor. Eu não preciso de uma fé maior, eu preciso de uma fé mais autêntica, Senhor. Eu não posso mais essa fé falsa, hipócrita. Eu preciso de uma fé centrada em Ti. Eu preciso de uma fé desafiadora. Eu não preciso de mais fé, eu preciso apenas dar a que eu já tenho, a musculatura espiritual que é necessário para eu poder viver da maneira que o Senhor quer que eu viva. E aqui, Senhor, de manhã, nesse momento tão maravilhoso para nós, pela fé, Senhor, nós saímos da nossa casa para esse lugar. Não é porque aqui, Senhor, vai acontecer uma mágica, mas é porque pela fé nós entendemos quando o Senhor diz, não deixem de congregar como alguns têm feito. Antes, admoestem-se uns aos outros. Aqui, Senhor, nós celebramos a vida, nós cantamos juntos, nós oramos juntos, nós nos encorajamos. Aqui, Senhor, nós ouvimos a palavra que pode transformar a minha vida. Aqui, Senhor, num momento só pode tocar a nossa vida. É a oração de alguém. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu oro por cada pessoa que veio aqui nessa manhã. Primeiro, grato a Deus, grato. Porque o Senhor faz renovar em nós a cada manhã a caminhada contigo. A Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, Senhor.
ela é poderosa. Eu creio, Senhor, que pessoas se convertem ainda no ano de 2018. Eu creio que pessoas não vêm para a igreja só para terem o seu intelecto coçado por palavras. Não, Senhor, eu creio que pessoas ainda procuram um lugar chamado igreja, para ali encontrarem aquilo que pode transformar a vida deles. Eu creio na renovação espiritual, Senhor. Eu creio no fogo do Senhor que pode aquecer o nosso coração. Eu creio na bênção e na presença do Senhor, que pela fé pode mudar a nossa história, Senhor. Eu creio que pessoas aqui hoje de manhã podem reescrever sua história como marido, como mulher, como pai, como filho. Senhor, eu creio. O que é que eu tenho para ver? Nada, Senhor. O que é que eu tenho para balancear? Muito pelo contrário, vivemos em uma sociedade egocêntrica, narcisista, hedonista. Mas eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor chama gente desse ambiente e o Senhor transforma o coração deles. Eu creio, Senhor, que o Senhor pinça pessoas desse ambiente e dá a eles uma nova perspectiva de vida. O que é que eu tenho para contrabalancear, Senhor? Uma sociedade de pessoas que só pensam em si, é verdade. De gente que acha que a sua vida só gira em torno do seu próprio umbigo, é verdade, Senhor. Mas eu creio, pela fé, que o Senhor chama pessoas. E que o Senhor, quando chama, ó Deus, e eles te veem, a vida deles muda. E eles passam, Senhor, a perceber a vida, não mais apenas agora como espectadores, mas participantes de uma maravilhosa história que o Senhor nos chama a trilhar contigo. Eu sei, eu creio, Senhor, que nessa manhã tem gente que vai endireitar os seus passos. Vai refazer a caminhada, Senhor. Eu sei que tem gente aqui assolado por medos profundos, ó Deus. Por angústia, Senhor. Que são apenas a revelação da fragilidade da nossa alma. Porque nós podemos esconder, mas sabemos quem somos. A tua palavra diz que nós somos pó. E eu sei que tem muita gente aqui, Senhor, angustiada, porque colocou a fita de medir e se viu por menos, Senhor. Percebe as imperfeições, percebe as limitações, percebe as fragilidades, percebe, Senhor, que é absoluto e totalmente impotente, que estão tentando manter o controle e ter uma vida garantida. Senhor, eu quero pedir ao Senhor hoje, salva essas pessoas, Senhor, de si mesmas. Ajuda-as na sua mente, Senhor, a entenderem que essa é a razão de tanta doença nossa. Eu não posso controlar minha vida, Senhor. Eu não tenho garantias nenhuma que eu vou descer desse púlpito. Mas eu não preciso me angustiar com uma fobia de doença, Senhor, ou com medo aterrorizante da morte, Senhor. Eu posso dizer, simplesmente, se permanecer aqui mais 10 anos ou 10 dias, minha vida está nas mãos do Senhor. Isso traz alívio para a alma, Senhor. Eu não preciso ter garantia que os meus investimentos darão certo, Senhor, à medida daquilo que eu posso fazer. Mas eu preciso saber, Senhor, que o Senhor me dá lucidez para tomar decisões corretas. E quando algumas não forem corretas, o Senhor estará ao meu lado para me ajudar a levantar, Senhor. Eu não tenho garantia nenhuma que serei amado, Senhor, pelas pessoas mais preciosas para mim. Mas eu posso me recusar a viver de forma desconfiada, Senhor, e escolher viver a plenitude do amor que agora eu tenho, Senhor. Eu não preciso me adoecer com a síndrome do abandono. Eu posso escolher, Senhor, viver e saber que o Senhor cuida de mim. Que quando a dor da solidão chegar ao coração de alguém aqui, Senhor, e nós nos sentimos totalmente desamparados, é apenas uma impressão, nós não estamos. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Senhor, em nome de Jesus, Espírito de Deus, põe isso no coração dessa igreja, Senhor. Nós teremos famílias melhores, Senhor, nós teremos gente com menos problema emocional, nós teremos pessoas mais ajustadas, mais equilibradas, nós teremos uma espiritualidade mais saudável, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Espírito de Deus, que garantia eu tenho que a minha pregação vai chegar no ouvido de alguém?
Nenhuma. Tua palavra diz que o profeta mesmo perguntou: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na mensagem? Mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai colocando no coração daqueles que hão de ouvir a Tua palavra, a mensagem de esperança da cruz do Calvário. É isso que me habilita a subir aqui domingo após domingo, é o que dá a cada um da nossa igreja a liberdade de celebrar com os cânticos. É a fé, Senhor, que não tem que ser maior, tem que ser apenas melhor. Deus amado, vem trabalhar no nosso coração, Senhor, vem trabalhar em nós. Espírito de Deus, como o Senhor é maravilhoso e já fez na nossa história aqui nessa manhã coisas tão profundas. Eu estendo as minhas mãos sobre esse rebanho que é do Senhor, mas que o Senhor me dá a honra de poder falar a eles a cada domingo, Senhor, o privilégio que é imensurável. Abençoa o Senhor, abençoa, Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, com fé, Senhor. Fé de olhar para o alto, fé de saber que a vida de cada um deles está nas mãos do Senhor, fé que dá descanso, porque pela graça do Senhor, ó Deus, isso traz cura para a nossa alma. Abençoa o Senhor, com proximidade do Senhor, com coração que seja aquecido nessa manhã, do alto da cabeça à planta dos pés. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, sobre nós Ele levante a sua face, e Ele nos dê a paz, que excede todo entendimento, e que há de guardar mentes e corações em Cristo Jesus, pela fé, até o dia em que nós estaremos com Ele na eternidade. Aleluia! E nós vamos poder celebrar, Senhor, celebrar. Obrigado por essa manhã e por cada pessoa aqui. Leva-nos para nossas casas, Senhor, guardados, protegidos. Dá-nos uma semana alegre, produtiva, feliz, mas que cada um aqui, Senhor, comece a exercer o que é viver por fé agora, no nome de Jesus. E os filhos de Deus aqui digam amém. Amém.